E aí, meu povo que tá entrando aí. Érica, Rafa, Milena, Thaís, Dio. E aí, Michele? Dali, Max. Tem um grupo bom. Quando começar, das 7h30 a gente começa. 7h30 a gente começa. Ai, Massinho. Diga, meu querido. Venha-se embora pra cá, meu irmão. Já tem algumas perguntas aqui, né? Que quando eu coloquei no status sobre esse momento que a gente ia ter, algumas pessoas já mandaram algumas perguntas, né? Então eu vou começar com essas. Aí nós temos uma pessoa, nós temos a equipe de mídia da igreja aqui, e eles estão, quem for de repente ter alguma pergunta, é só fazer, certo? Coloca aí durante a transmissão, e a nossa equipe de mídia está selecionando as perguntas, né? Perguntas, sei lá, tentando de repente levando em conta, né, uma pergunta que foi feita, se não foi, já foi respondida, né? Pergunta de alguma maneira que não vai acrescentar em nada. Então, eles estão selecionando as perguntas, vão sendo passadas por mim aqui, cada um no seu lugar, né, respeitando a determinação, né, cada um na sua casa, ok? E a gente vai começar. Érica, saudade de você também. Venturosa tá aí também, ó. Venturosa. Isso aí. Tamo aí, Curado, Loteamento, Conceição e Venturosa. Certo? Então entrou aí também Elson. Elson, meu querido, abraço. Elson é o presidente da Sinodal. Sinodal Pernambuco. O cara é o manda-chuva dos jovens presbiterianos da Sinodal Pernambuco. Certo? Pessoal, falta um minutinho e a gente vai começando as perguntas, certo? Pra gente poder dar prosseguimento. Maranguape 2. Isso. Maranguape 2. Curado, Venturosa, Loteamento Conceição e Maranguape 2. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Eita, entrou o pós-milenista aí, viu? Meu povo, vamos começar o nosso porque sim não é resposta, certo? Pessoal, a gente tem essa programação aqui na Congregação Presbiteriana, né, em Loteamento Conceição, que é uma programação que nós fazemos de 15 em 15 dias nas sextas-feiras, né? Uma programação dos jovens, né, aberta para toda a igreja, mas feita pelos jovens, onde a gente tenta de alguma maneira colocar na mesa alguns questionamentos e dúvidas que tem, que muitas vezes, pessoas que nasceram na igreja e têm questionamentos que de alguma maneira ainda estão no seu coração e a pessoa quer fazer de alguma maneira, tá certo? Então a gente sempre tem essa questão onde todo mundo escreve algumas perguntas e toda semana a gente separa 3 perguntas para ser estudada na semana seguinte, tá certo? Então, como o coronavírus impossibilitou o nosso encontro presencial, então a gente resolveu fazer por aqui mesmo, né? Onde a gente vai poder ter essa oportunidade até um maior, né? Uma sala bem maior, onde não só vai estar os jovens do Loteamento Conceição, mas como vimos, temos pessoas de Venturosa, do Curado, de Maranguape e por aí vai, tá certo? As perguntas são feitas por aí mesmo, como eu falei, a nossa equipe de mídia do Loteamento Conceição. É brincadeira não, a gente tem uma equipe de mídia, meu irmão. Certo? Nossa equipe de mídia vai selecionar as perguntas, certo? Que são viáveis para a gente responder. Lembrando que a gente vai passar aqui, no máximo, estourando 1 hora, certo? Vamos passar no máximo 1 hora aqui, porque de 8h30 nós teremos uma outra live, agora com a Igreja do Curado, com os jovens do Curado, o MP do Curado, que também nós vamos presenciar e aproveitar essa oportunidade, tá certo? A primeira pergunta que me foi feita, e eu sabia que essa pergunta ia vir, é sobre escatologia.
É incrível que sempre, qualquer roda que a gente para discutir sobre a questão teológica, né, sobre dúvidas, sempre a questão da escatologia ela vem. Para quem não sabe, a ideia de escatologia é basicamente, para a gente ver de forma objetiva e resumida, é que é o estudo do fim. É o estudo do fim. Para a gente resumir. Escatologia é o estudo do fim, certo? A pergunta basicamente foi o seguinte: a pessoa fez várias perguntas, né? O nome dele é Rodrigo, da Igreja Batista lá do Curado. Eu não sei nem se ele entrou aí, não deu tempo nem de ver se Rodrigo já está aí acompanhando a nossa live, certo? Mas Rodrigo fez algumas perguntas sobre a questão da escatologia. A primeira pergunta que Rodrigo fez foi como saber quando vai acontecer o arrebatamento. Vamos lá. Veja só, antes da gente falar sobre qualquer coisa de escatologia, a gente tem que pensar no todo da Bíblia, né? A gente tem que lembrar que a Bíblia ela é escrita no todo e a gente tem que entender que a inspiração é feita no todo. Não tem como a gente tentar interpretar a Bíblia simplesmente de forma isolada, livro por livro. Logicamente, um livro ele tem o seu significado especial, mas ele vai funcionar no todo bíblico. A gente percebe, o Antigo Testamento ele vai revelar o Cristo que viria, né? Vai apontar para o Cristo que viria. O Novo Testamento aponta para o Cristo que veio. Certo? A gente tem basicamente falando sobre o mesmo assunto que é Cristo. A gente vai falar sempre sobre essa questão. Certo? Então, em Apocalipse não é diferente. Uma outra coisa que a gente tem que comentar em relação à escatologia e Apocalipse é que Apocalipse ele não é escrito para dar medo, né? Pedro está aí assistindo a live e Pedro vai lembrar quantas vezes a gente ali no Curado, a gente foi para a laje da minha tia, né? E eu lembro que a gente juntava um grupo de amigos que naquele momento a gente começava a argumentar, a falar sobre escatologia, Apocalipse, e a gente utilizava aquilo como algo para dar medo. Eu lembro que a gente chamava os amigos e começava a ler Apocalipse para dar medo, né? Para que de alguma maneira ele se convertesse pelo medo. Aí ele falou, ele lembra. A gente fazia muito essa questão. Mas o propósito de Apocalipse não é para trazer medo. Em nenhum momento. O Apocalipse ele foi escrito, o livro de Apocalipse, a revelação a João, ele foi escrito para trazer de fato esperança para a igreja primitiva. E a gente pensar direitinho, observe, Apocalipse é um livro que garante que o Cristo que veio voltará. Então, nós temos que ter isso na nossa cabeça, certo? Essas duas coisas, primeiro. E quando eu ia falar sobre arrebatamento, é um assunto polêmico, entre aspas, né? Entre aspas, que a gente vai argumentar muito sobre isso, porque a maioria da igreja hoje acredita no arrebatamento. Não é que o arrebatamento ele não existe, muito pelo contrário. O arrebatamento ele é real. Só que se a gente observar o que a Bíblia vai falar sobre arrebatamento, eu estou aqui com o texto aberto, estou com o texto aberto aqui, que é o de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao versículo 17, que fala o seguinte: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Veja só, esse texto de fato, ele fala realmente do arrebatamento. Mas o arrebatamento aqui acontece depois da ressurreição daqueles que já morreram. Né? Você observa que de fato a ideia aqui é mostrando que a primícia, né, de fato, vai preceder de fato aqueles que já morreram. Os que já morreram, eles vão ter esse privilégio de primeiro se encontrar com Cristo, né? Eles, ao morrer, eles vão ser o primeiro a fazer isso. E depois, nós que estamos vivos, espero de repente que seja de fato em nossa geração, mas nós que estamos vivos, nós iremos então ser arrebatados depois deles. Então você percebe que o arrebatamento é algo final. E se você continuar nesse texto, você vai observar, inclusive, que o texto ele vai dar a entender claramente
que o arrebatamento vem, quando Cristo vem, ele arrebata e ele já finaliza. Juízo final, tudo. Ali já é o final, né? Não vai ter... Aí vai ser discussão para outra questão, certo? A ideia do milênio, quem acredita que é pré-milenista, amilenista, pós-milenista, isso é outra discussão. Se de repente alguém fizer essa pergunta, a gente pode pensar em outra questão, certo? Mas basicamente o que a gente pode entender sobre arrebatamento sim é real, mas não esse arrebatamento secreto, que muitas vezes nós escutamos em músicas, vimos em filmes, né? Quem aqui nunca assistiu o filme Deixados para Trás? Mas não será daquele jeito, certo? Daquele jeito. Então a gente tem que entender sobre essa questão, tá certo? Uma outra pergunta que foi feita, que eu já vou também fazer, pergunta que foi feita antes do momento aqui, é o seguinte, sobre arma. Alguém veio perguntar, isso foi o questionamento que foi muito feito no momento da eleição, né? Aquela ideia de Bolsonaro, Haddad e tal, sobre a questão de um crente possuir arma, certo? Vou tentar responder isso da forma mais simples possível para a gente ver se consegue compreender bem, tá certo? Vê só, nós temos em Êxodo capítulo 22, um momento onde Deus de alguma maneira ele começa a organizar a lei, a lei social, vamos dizer assim, né? A lei do convívio em si, né? Tentando organizar para que todo mundo consiga viver bem, cada um na sua, sem ninguém tomar nada de ninguém, para que não venha interferir em nada, né? E você observa que naquele momento, quando ele está organizando, ele defende muito a ideia daquilo que é seu, né? Aquilo que é seu. Ninguém meter a mão, até porque o roubar é pecado em si. E ele vai falar sobre a questão da defesa pessoal, que se alguém invadir, né, existem duas possibilidades, né? Se de repente você vê a pessoa, tá claro, e você defender, o fato de você matar aquela pessoa realmente é complicado, a pessoa vai responder sobre aquilo. Mas no momento que de repente aquela pessoa você não está vendo, está escuro, não sei, naquele momento a pessoa invade a sua casa ou qualquer coisa do tipo, a defesa daquela pessoa e aquela pessoa vinha a falecer, por exemplo, nesse caso específico, a Bíblia vai falar que não é, o sangue daquela pessoa não é cobrado de você em nenhum momento, né? Então você observa que a defesa pessoal é algo liberado por Deus, só a defesa pessoal. Porém, a gente tem que pensar isso de forma mais objetiva também. Lucas 22 vai falar sobre o momento que Cristo envia os evangelistas, né, os 70 evangelistas, né, que vão pregar. E um dos argumentos que ele vai usar é sobre a questão de que se eles têm espada. Inclusive, alguns que não têm espada, ele pede para vender a capa, alguns vender a túnica, para que com o dinheiro da capa e da túnica eles possam comprar a espada, para que assim eles pudessem, então, estar preparados para se defender. Só que o mesmo Cristo que fala isso em Lucas 22, no Evangelho, ele vai condenar Pedro quando ele ataca o soldado que vai preso. Então a gente observa que existe de fato uma diferença nessas questões, né? A gente observa que existe uma diferença. Por exemplo, você observa sempre que a defesa em nome de Cristo não é possível. Sofrer por Cristo é uma pregação do Evangelho, certo? Só que ao mesmo tempo se defender a parte de Cristo, né, a parte do Evangelho em si, já é outros 500. Então, você observa claramente que tem essas duas diferenças, certo? Deixa eu ver mais perguntas que vocês têm feito. Deixa eu só olhar aqui quem está aqui. Olha o povo de Venturosa. Todo Venturosa olhando. Vaninha. Abraço para vocês. Olha, o Trendes do Curado, meu amigo Felipe. Isso aí. Deixa eu ver as perguntas aqui, vamos lá. Pergunta feita por Eric. Fala o seguinte: por que muitos pastores, a serem perguntados se o Espírito Santo que apareceu a Saul era Samuel, e a grande maioria afirma ter sido um espírito maligno? Rapaz, aí você pegou pesado. De fato, a gente tem alguns problemas, algumas questões a questionar nesse texto. Esse texto é muito complicado, certo? Até hoje. Você vai observar pessoas sérias, teólogos sérios, que eles vão argumentar muito nessa área, e todos têm bons argumentos defendendo, né? Eu, Diogo,
eu, Diogo, hoje, eu defendo que era um espírito maligno. Por que eu defendo? Porque o fato de Samuel voltar para poder falar com Saul naquela ocasião, ele vai contra o todo bíblico. Que o todo bíblico nos ensina que aquele que morreu não volta. Certo? Então, basicamente, eu penso sobre essa questão dessa maneira. Por causa do todo bíblico, a gente percebe que realmente acredito que seja um espírito maligno, né? Algo a enganar, né? Só que você percebe que tem outros argumentos contrários que também são válidos. Por exemplo, a Bíblia é inspirada. E na sua inspiração, a Bíblia diz que é Samuel. Né? Então, você percebe que é algo que não tem como a gente bater o martelo, porém, a gente respeitando a Bíblia, a gente vai tentar argumentar de forma a não entronchar aquilo que a Bíblia afirma. Certo? Outra pergunta aqui. Pergunta feita por Pedro. Quais os nomes dos verdadeiros discípulos de Jesus? Pedro, descreve um pouco melhor essa pergunta. Descreve um pouco melhor essa pergunta, eu não entendi. Como assim? Quais os nomes dos verdadeiros discípulos de Cristo? Como assim? Uma outra pergunta que foi feita para mim nesse momento é sobre dons espirituais. Sempre vem essas perguntas também. Né? Veja só. Sobre a questão dos dons espirituais, em sua maioria, a Igreja Reformada ela é cessacionista. Entre os cessacionistas, o que é o cessacionista? Cessacionista é aquele que acredita que os dons extraordinários se cessaram. Né? Que os dons extraordinários, de alguma maneira, se cessaram. O que são os dons extraordinários? Dons de línguas, dons de milagres, dom de cura, né? No caso, profecias em si, todos eles acreditam que de fato se cessaram. Só que existe uma linha, dentro dos cessacionistas, existe uma linha clássica, tradicional, que acredita que se cessou, porém, Deus pode fazer, quando assim, acreditar que quando Deus quiser, até porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, né? Só que existe uma outra linha que diz que de fato se cessou e não tem como, de forma alguma, Deus fazer essas questões, porque de fato cessou. Certo? E existe uma outra linha que são os continuistas. Continuista e pentecostal nem sempre é a mesma coisa. Todo pentecostal é um continuista. Mas nem todo continuista é um pentecostal. Certo? Por quê? O continuista acredita de fato na continuação dos dons, na continuidade desses dons, que de fato todos os dons são atuais e eternos até. Só que os pentecostais, alguns pentecostais, não generalizando, mas alguns pentecostais, eles acreditam que, de fato, é libertinagem, né? Na ideia da libertinagem, como se, de alguma maneira, as pessoas pudessem ser detentores dos milagres em si. Né? Quando eu falo detentor, é como se o poder viesse, de alguma maneira, deles, né? Apesar que isso vai cair um pouco mais nos neopentecostais, né? Isso vai cair mais nos neopentecostais. Mas a minha visão é o seguinte. Qual é a minha visão? Eu acredito na sola escritura. E quando eu observo a escritura, em nenhum momento na escritura nos é dito que nenhum dom se cessa. Ok? Nenhum dom se cessa. Acredito eu que de nenhuma maneira eles são da mesma forma que acontecia com os apóstolos. Dessa maneira eu não acredito. Né? Dessa questão de tipo, pela toalha curar, né? A sombra da pessoa curar, coisas desse tipo, não acredito, certo? Porém, o Deus de ontem é o Deus de hoje, e creio sim que esse Deus, ele permanece sempre dessa mesma forma. E a sua igreja é o canal escolhido por Deus para manifestar, de fato, o seu poder, certo? Então, eu creio sim na continuidade dos dons. Logo, veja bem. Mas não creio como os neopentecostais ou até como os pentecostais. Entende? Eu creio que todo dom é utilizado com um propósito, como é feito em todo o livro de Atos. Né? Você observa, quando Paulo, por exemplo, vai falar sobre a organização do culto. Né? Cada um tem o seu lugar, tem o seu momento. Então, pensando nisso, eu creio sim. Porém, de fato, eu sou só a escritura.
A Bíblia nunca falou que cessou, então eu não creio que cessou não, certo? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Ah, Pedro, quer saber exatamente o nome deles no hebraico? É isso que quer saber? Se for isso, meu irmão, você vai complicar um pouquinho para mim. Eu tenho que filar. Se for isso, eu tenho que filar. Vou deixar então, se for isso, eu vou procurar aqui, eu vou ler, pegar a Bíblia hebraica e vou ler para você. Mas aí, enquanto isso, enquanto eu vou pegar, eu vou dar uma lida na pergunta aqui, uma outra pergunta para a gente não perder tempo, certo? Pergunta de Augusto. O texto de Isaías 26, versículo 20 e 21, está sendo usado de fora de contexto diante dessa peste do coronavírus? Sim, meu irmão, sim. Está sendo usado de fora de contexto. Veja só. Toda peste, tudo isso que tem acontecido, acontece porque é propósito de Deus, certo? De fato, é algo que deveria acontecer. Inclusive, estava escrito. Inclusive, está escrito. Né? Guerras, pestes, doenças e por aí vai. Tudo isso é um cumprimento, bíblico. Né? Tudo isso é um cumprimento bíblico. Só que as pessoas têm a tendência de querer procurar coisas que é uma visão muito dispensacionalista. Quando eu falo da ideia de dispensacionalista, é a ideia de escatologia, em relação à visão do Apocalipse em si. As pessoas pensam o seguinte, né? As pessoas tentam, de alguma maneira, adivinhar quando Jesus voltar. Então as pessoas procuram lua de sangue, procuram, sei lá, nuvem ao redor do sol. As pessoas procuram, sei lá, som de trombeta, como se fosse de fato, como se isso fosse acontecer. Uma trombeta literalmente fosse tocar. Não espere isso acontecer, isso nunca vai acontecer, certo? Não, a trombeta ali ela é simbólica, né? Então o que acontece? As pessoas elas têm essa tendência de ficar procurando coisas na Bíblia para poder argumentar, olha, aconteceu isso, está na Bíblia e tal. Só que veja, muitas das coisas que está na Bíblia já se cumpriu. Inclusive em Apocalipse, você vai observar claramente que em Apocalipse, a maioria do que está escrito em Apocalipse já se cumpriu. A maioria do que está escrito em Apocalipse já se cumpriu. Até porque o texto de Apocalipse ele tem que fazer sentido exatamente naquela igreja, na igreja primitiva e também em nosso tempo, certo? Então ele tem que fazer sentido de forma geral, tá certo? Mas basicamente foi fora de contexto sim. Foi fora de contexto sim. Outra pergunta de Pedro, eu estou vendo aqui agora. Judas e Sansão foram para o inferno? Viana, Felipe respondeu embaixo. Sim e não. De fato, sim e não. Você vai observar que a questão de Judas e de Sansão, por mais que os dois, aparentemente, de forma, no argumento em si, foi suicídio, certo? Por mais que dessa maneira pareça ser suicídio os dois, nós temos um problema gigantesco para afirmar que foi para o céu. É quase impossível afirmar. Agora aquele negócio, né? Nós não somos juízes para dizer que de fato se foram os dois. Porém, Judas, você observa que em todo o caminhar com Cristo, ele vai demonstrar fagulhas de quem de fato ele era, né? Você percebe ele um cara muito azarento, é um cara que busca muito a ideia da parte financeira, né? Que de alguma maneira sempre tenta prender o dinheiro. Mais para frente nos é informado que ele até roubou de fato do dinheiro que eles recebiam, né? E você percebe que em nenhum momento ele se arrepende. Não existe arrependimento de fato de Judas, né? Então, basicamente, de forma objetiva e direta, acredito eu que Judas ele foi para o inferno. Mas como a gente não tem, de fato, e não é juiz para afirmar que ele realmente foi ou não, então a gente deixa isso para Deus. Mas, pela característica bíblica, não. Não foi para o céu, né? Foi para o inferno. A questão de Sansão é diferente. A gente pode afirmar que ele foi salvo. A questão de Sansão a gente pode afirmar. Porque em Hebreus capítulo 11, quando nós temos lá a galeria dos heróis da fé, você observa que naquele momento afirma que Sansão ele era o herói da fé.
Né? A gente lembra até que a salvação ela é mediante a fé. E a fé não vem de nós, é de Deus. Então Sansão ele faz na vida dele toda, ele faz besteira na vida dele toda. Porém, no final da sua vida, ele cumpre o propósito de Deus na sua vida. Qual é o propósito que ele nasceu? O propósito era que ele derrotasse os filisteus. Então, naquele momento, derrotando os filisteus, ele glorifica a Deus. E ele entra para a galeria da fé. Né? Todos aqueles que estão na galeria da fé foram salvos. Então, Judas, de fato, não. Judas, vamos lá, de forma objetiva, a gente analisando biblicamente, aparentemente não. E Sansão, a gente pode afirmar que sim. Certo? Porque a própria Bíblia vai dizer essa ideia. Certo? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Alguém fez outra pergunta aqui, deixa eu só olhar. Isso, a Rafaela afirmou aí que Judas era o filho da perdição. Né? De fato, isso é até uma comparação com o anticristo que viria. Né? Então realmente a gente pode até afirmar, pensando nesse texto, né? Com cautela, é porque quando vai falar sobre salvação, quem só pode bater o martelo é Deus, né? Só quem pode bater o martelo é Deus. Só quem sabe em último instante e momento é Deus. Mas, pela Bíblia, a gente pode analisar e julgar conforme vai nos mostrando, né, o texto bíblico. Certo? Uma outra pergunta. Me perguntaram agora o seguinte, sobre namoro à corte. Inclusive, essa pergunta nos nossos encontros presenciais aqui dos jovens. É o seguinte, namoro à corte, para quem não sabe, é um namoro, basicamente, né? Só que as pessoas, elas se cortejam, né? Sem beijar na boca, né? De forma alguma beijar na boca, ao máximo pegar na mão. E o beijo na boca ele fica guardado exatamente para pós-casamento, né? Porque muitas dessas pessoas, os que defendem isso, defendem inclusive que o beijo na boca é um tipo de preparação para o sexo. É como se de alguma maneira ele já faz parte da relação sexual. Só que veja só, Diogo, eu acho que isso é algo muito particular. Isso é algo muito particular, certo? Que é de pessoa para pessoa. Eu conheço um casal de forma específica que tentaram namorar a corte e deu certo, né? Para eles deu muito certo, né? Agora eles passaram pouco tempo namorando, né? Inclusive, quando eu falo pouco tempo, é pouco tempo, eles passaram menos de um ano namorando e tal. Então, assim, eles conseguiram, para eles foram muito bom. E eles, inclusive, eles, né, argumentam e aconselham a fazer. Só que eu conheço casais que não deu certo, muito pelo contrário. Eu conheço casais que deu exatamente o contrário, né? Então Diogo, comigo não funcionaria. Comigo não funcionaria. E eu aconselho a maioria dos jovens a não inventar. Porque parece que às vezes, ao tentar se segurar em relação a isso, ao beijo na boca, né, em relação a essas questões, você observa que o liberar depois é muito pior. Parece que quando cai de forma absurda. Eu conheço casais que namoraram a corte, não beijavam na boca, mas fizeram coisas muito piores, né? Então, assim, eu não vou afirmar que é pecado. Não é pecado, não, muito pelo contrário, certo? Mas é algo muito pessoal e particular. Cada um que possa fazer isso da sua forma. Cada um que pense a sua posição. Já que você se conhece, né, converse com o seu companheiro, veja se aquilo é algo dele também. Isso é muito, muito importante. Isso tem que ser algo apoiado pelos dois. Né? O casal tem que querer ser assim. O casal tem que querer realmente que seja corte. E se for só um, não dá certo. Então é algo muito particular, certo? É algo muito específico. É de pessoa para pessoa, ok?
Pergunta de Vivi. A pessoa perguntou como, sobre o coronavírus, certo? Como convencer os idosos a ficarem em casa com base bíblica? Complicado aí. Mas eu acho que é falando da cautela, né? Você observa textos bíblicos falando sobre cautela. Tem textos em Provérbios, eu posso, assim que acabar, eu posso falar no particular, mandar para você no particular alguns textos de Provérbios, né? Que vai falar sobre essa questão da cautela, né? Do observar a situação e andar conforme a situação, né? Tem muitos desses textos que podem ajudar bastante. Eu acho que no seu caso é uma idosa que deve ter temor à Bíblia e não quer obedecer a essa questão de ficar em casa, né? Eu posso, Vivi, fala comigo no privado da igreja e eu posso mandar os textos bíblicos para você. Porque usamos o nome traduzido de Cristo ao invés do original. Seria o certo usar o original? Boa pergunta, Pedro, boa pergunta. Elson falou que tu quer ser judeu, quer virar judeu. Isso. Boa pergunta, boa pergunta. Se a gente olhar o hebraico, realmente o hebraico antigo, ele não tem a letra J, né? Não tem a letra J. Só que a questão do traduzir o nome, português, vamos dizer assim, o nosso português, é algo para só transliterar, né? É só para poder se encaixar. É da mesma forma como Pedro, Peter, dos Estados Unidos, né? É algo assim, se fosse interferir algo, realmente não poderia mudar, certo? Mas como não interfere, não muda nada, o significado é o mesmo. Por exemplo, Pedro e Peter significa pedra. Então, não interfere em nada, certo? Então, se a gente pegar, por exemplo, na própria Bíblia muda. O nome Jesus e o nome Josué é o mesmo nome. Para eles é a mesma coisa. E significa a mesma coisa, certo? E eles entendem isso tranquilamente. É a mesma coisa como James e Williams, que para mim não tem nada a ver, só que é o mesmo nome, né? Se a gente pegar o Williams para os Estados Unidos, a Inglaterra, ele é utilizado como James, né? Ele é utilizado como James. Então, você observa que não muda nada. A questão do nome não é importante, certo? Aí Pedro falou o seguinte, mas meu nome é Pedro, lá também não traduz. Não, mas o que acontece é o seguinte, vamos pensar o seguinte, um judeu, na Bíblia, por exemplo, quando eles escolhem um nome, ele não escolhe o nome como a gente escolhe. A gente faz, poxa, vou botar João porque eu acho o João bonito, certo? Você observa, por exemplo, que os judeus naquele período, eles escolhem pelo significado. Então, o que importa é o significado e não o nome em si. Entende? Por exemplo, por que Jesus chamava Emanuel e Jesus? Porque ele seria a salvação, o Salvador, o Deus da terra. Então, o que importa é o significado. Entende? Então, por exemplo, é até bom traduzir em algumas questões, traduzir não é uma tradução. Por exemplo, o Pedro e o Peter não é uma tradução, é uma transliteração. É adaptar, é algo adaptível, né? É adaptar o seu nome a um contexto diferente. Então, por exemplo, a ideia de Jesus em si, o nome Jesus em si, ele não é santo. Então não tem problema. Agora teria problema o seguinte, você pegar mudar o nome, né? Vamos pensar assim, o nome é Jesus e para nossa cultura a gente chama de José. Ah, não, mas não tem problema, não. O importante é a figura, não. O importante é o significado do nome. Entende? O importante é o significado. Lá atrás, pensaram, não, eu quero meu filho, o nome é Pedro, porque é pedra. Certo? Então, quando ele vem para o Brasil, Pedro significa pedra. Puxando mais o latim, por causa do latim. Né? Chega lá nos Estados Unidos, que é puxando mais a língua saxônica, Peter, porque eles têm que entender que o significado de Peter é pedra. Porque se tu chegar lá para o americano e falar Pedro, para eles não significa nada, entende? Então, o nome em si não é importante, não. O que importa é o significado. O que não pode é mudar o significado. Certo? Marx até comenta aí, né? Que na Bíblia o próprio Deus ele muda o nome de algumas pessoas. Mas o nome em si ele não é importante, não. O importante é o significado do nome. Deixa eu ver, só mais uma pergunta aqui. Ainda temos tempo, ainda temos mais 20 minutos aqui.
Vamos ver mais uma pergunta. Cadê o povo de Venturosa? Povo de Venturosa, tem alguma pergunta? Boa pergunta me fizeram aqui agora, certo? O Vanberto, lá do Curado, me fez uma pergunta aqui agora no... fez uma pergunta no meu particular, no meu privado, certo? Pessoal, a pergunta de Vanberto é sobre chamado ministerial. Ele pergunta se é diferente o chamado transcultural e o chamado local, certo? Para quem não sabe a ideia do transcultural significa outra cultura, de forma específica, né, de forma resumida para a gente entender, é basicamente uma outra cultura, né, algo que transcende a cultura, certo? Então é como se fosse um missionário que vai pregar em uma outra cultura, certo? E existe um missionário local. Ele pergunta se existe alguma diferença de chamado. Basicamente, Vanberto, não existe. O chamado é o mesmo. Os dois é chamado para ser missionário. Existe algo mais específico? Existe. Mas você é chamado para ser missionário. Você é missionário aonde você estiver. Certo? E inclusive, é bom salientar que, se você observar na Bíblia, o comissionamento é feito para todo crente. Então, todo aquele que se converteu, na verdade, você vai observar que todo ele é missionário. Eu sou missionário, você é missionário. Né? Todos nós somos missionários. Só que existe, de fato, um chamado específico. E nesse chamado específico, tem gente que Deus leva para fora e tem gente que leva para dentro. Certo? Como pode acontecer? Gente que está aqui por muito tempo, pastoreando de forma local, e de repente Deus encaminha para outro lugar. Então, depende muito. O chamado é um, certo? O direcionamento é específico, mas o chamado é um só. Ok? Deixa eu ver outra pergunta. Rafaela perguntou se crente pode acreditar em teoria da conspiração. Veja só, a gente tem que estar ligado, né? A gente tem que estar ligado o tempo todo, né? Observando de alguma maneira, né? Só que a gente, o crente, às vezes, a gente tem uma tendência de mergulhar em teoria da conspiração, que é uma coisa absurda. E isso a gente tem, parece mais uma herança que a gente recebeu, né? Que é um absurdo. Tem coisas que são de fato absurdas, né? Agora, lógico, a gente tem que estar ligado, de alguma maneira, tem que estar ligado o tempo todo, mas eu acho melhor a gente tentar olhar para a Bíblia. Tem gente que acredita mais em teoria da conspiração do que na Bíblia. Tem gente, inclusive, que pesa mais a teoria da conspiração do que a Bíblia. Né? Tem gente que pesa muito mais. O que é o Apocalipse? Vai no YouTube e vê lá, sei lá, os Illuminatis e tal, como se isso fosse explicar o Apocalipse, né? Como se isso fosse explicar, mas não, de forma nenhuma. Outra pergunta, alguém fez uma pergunta aqui. Érica, de Venturosa, eu tenho que responder, Érica. Érica é minha filha postiça, lá de Venturosa. Érica pediu para explicar sobre Isaías 6. Isaías 6 é muito grande, mas eu acredito que ela está querendo falar sobre o chamado de Isaías, né? Isaías 6, nós temos o chamado de Isaías, o momento onde, no ano da morte do rei Urias, né, apareceu o Senhor no templo para Isaías, para chamar ele, vocacionar ele para o seu chamado. Ali eu tenho algo absurdo, ali é um negócio fantástico. Você observa o seguinte, preste atenção no que eu vou falar, preste atenção. Ali a gente tem de forma escancarada a ideia da Trindade, né, porque você observa aqui naquele momento que ele depois que ele purifica Isaías, ele pergunta quem há de ir por nós. E em Isaías 6, naquele momento, Isaías fala que ele contempla o Pai. Ele vê o Deus Pai, sentado no sublime trono. Né? Só que quando a gente vai caminhar lá em João, e ele vai citar esse texto de Isaías 6, você observa que João fala, e não disse Cristo quem há de ir por nós? Então você observa que em Isaías 6 fala que foi o Pai que está sentado no trono. Em João vai dizer que é Cristo que está lá, falando com Isaías. E em Atos, se eu não estou enganado, é o Atos, acho que é Atos 19. Acho que é Atos 19 que vai falar sobre isso. Em Atos 19 vai dizer que quem foi o Espírito Santo. Certo? Então, quando ele vai falar quem há de ir por nós, é algo absurdo. Porque realmente Isaías 6 fala que é o Pai, João vai falar que é o Filho,
E Atos vai dizer que é o Espírito Santo, né? Mostrando que o nós, de fato, é a Santíssima Trindade. Né? Você vai perceber claramente ali a Santíssima Trindade, mostrando ali que ali está presente, de fato, Deus, de forma plena, pura e cheia. Certo? Pedro perguntou, por que Deus permitiu a serpente tentar Eva? Veja só. Essa é uma das perguntas que sempre rola também. Deus, ele é soberano, né? Deus, ele é soberano. E como soberano que é, Deus, ele não é um ser passivo, não. Muitas vezes a gente acredita que Deus é um ser passivo. Como se de alguma maneira ele esperasse a nossa ação para agir depois por consequência. Não é assim. Deus, ele não só permite que a serpente tente Eva, como ele decreta que a serpente tente Eva. Por quê? Veja só. A queda, meus irmãos, era necessária por uma questão. Se a queda não tivesse acontecido, nós não iríamos conhecer o Deus de amor em sua plenitude. Se a queda não tivesse acontecido, nós não iríamos, de forma alguma, conhecer a misericórdia de Deus. Porque, para que a misericórdia de Deus, se nós não éramos passíveis de misericórdia, se nós não precisávamos? Certo? Então a queda foi necessária para Deus poder se revelar a todos nós de forma plena. Certo? Então por isso que a queda de fato é necessária para, nesse momento, ele revelar de forma plena em nós. Nós não iríamos conhecer Cristo em sua plenitude, nós não veríamos, né, a plenitude do amor de Cristo na cruz. A queda é necessária para tudo isso. Para demonstrar o amor, para mostrar que ele é o nosso pastor, né? Para mostrar que ele é o Shaddai, para mostrar que ele é o Olam, né? Para mostrar isso de forma geral. Certo? Vamos lá, outra pergunta. O William, eu acho que é Mateus, né? Eu acho que é Mateus. Perguntando o seguinte: a Bíblia fala sobre algumas criaturas mitológicas, sendo o Leviatã, o Betmó, o Zizi, e essas criaturas ainda existem. O que elas representam para nós? Elas estão ligadas ao Apocalipse? Boa pergunta, Mateus, boa pergunta. Pessoal, a gente tem que lembrar que Apocalipse é simbólico, certo? Sendo simbólico, a gente não pode comparar Apocalipse, né, os símbolos de Apocalipse, a algo literal. Porque o que é mostrado em Jó é que ali, basicamente, é algo literal. É como se o Leviatã existisse de fato. Certo? É como se o Leviatã existisse de fato. Então não tem comparação com Apocalipse por causa disso. Porque um é simbólico e o outro é literal. O Leviatã, esses animais mitológicos, não significa que necessariamente fosse de fato animais como a gente imagina, né? Esses animais fora do comum, como a gente tem o monstro do Lago Ness, essas questões, né? Significa que naquele período que é perto da criação, vamos lembrar que se a gente contar a idade de Noé viveu na época de Abraão. E Jó é da época de Abraão. Certo? Então a gente está naquele período pós-dilúvio ainda, né? Não sei se vocês sabem, mas Noé e Abraão, eles viveram por um tempo no mesmo tempo, certo? Então, a gente pensando sobre isso, a gente está falando de uma época pós-dilúvio. Então, a observação de animais, ela não era feita como é hoje. A gente conhece hoje uma infinitude de animais que foram descobertos. Naquele período, não. Então, por exemplo, de repente, eles não viram, nunca tinham visto na vida deles uma baleia. Eles nunca tinham visto uma baleia. E naquele período eles viram um animal da magnitude de uma baleia e de repente colocou o nome dele de Leviatã, um animal que faz isso, apesar que o Leviatã ele tem uma aparência mais de um hipopótamo, né? Então, acredito eu que esses animais são mais essas questões. Eles existem porque são animais iguais do de hoje. Só que naquele período, pela observação que tinha, a gente tem que lembrar que a Bíblia ela é escrita pela observação do autor, né? Ela não é não é feito o espiritismo, né? Que a pessoa fecha o olho e vai escrevendo como Deus estivesse coordenando a sua mão. Ela é observada
Pelo autor, aquele que está escrevendo, que está observando essas questões, certo? Então, existem porque possivelmente é um desses animais que a gente tem hoje. Muitos defendem que nesse período ainda tinha, por exemplo, dinossauros. Os dinossauros eles existiram. A gente não pode afirmar que não existiu, existiu. Não tem na Bíblia de forma literal falando, mas existiram. Então muitos afirmam até que pode ser também dinossauros. Certo? Vamos ver outra pergunta aqui. Marcinho, ele pergunta o seguinte. Apocalipse 5, versículo 12, fala do cordeiro que é digno de receber. Uma delas é a honra. Segundo Russell Shedd, só Deus pode oferecer a honra a Deus. Deus pode honrar um homem? Eita. Boa pergunta, Marcinho, boa pergunta. Ali você observa que o único digno de receber a honra, ali é o cordeiro. Mas aquela honra ali é um pouco diferente de uma honra humana, certo? Deus ele não honra dessa maneira o homem, de forma alguma. Essas músicas antropocêntricas, né, que vai de alguma maneira apontar Deus honrando como honrou a Cristo, isso não existe não. A gente não é honrado como Cristo é honrado não. Aquela honra ali é só merecida daquele que é digno, certo? Daquele que é digno. Então a honra que vai falar sobre isso não é a mesma honra que o homem recebe. A gente pode receber honra, o homem pode. Né? Até as cartas de Paulo vai falar, quem honra, honra. Né? Quem merece honra, dá honra. Mas aquela honra ali é mais uma ideia de respeito. Certo? É mais uma ideia de respeito, é diferente. Não é uma coisa como essas músicas antropocêntricas que nós temos bastante hoje. Né? É uma coisa mais relacionada a respeito. Ok? Deixa eu aqui. Sim, antes de responder, o meu irmão Pedro ele pediu para lembrar que daqui a pouco, às 8h30, vai ter a live da UMP Curado, certo? Quando acabar essa aqui vai acabar exatamente 8h30, ok? Quando acabar aqui, a gente já corre para a live da UMP Curado, não vamos perder não, certo? Já que todo mundo está de quarentena, não tem nada para fazer, nós estamos arrumando programações para você. É quase a TV Globo. É quase a TV Globo. Acaba a programação de qualidade e começa outra de qualidade. Tá ok? Então daqui todo mundo vai para a live da UMP Curado. Certo? Deixa eu ver as perguntas agora para a gente ganhar tempo, que já está acabando. Vaninha, venturosa. Ela pergunta, explica a expressão ai. Se foi o ai do Apocalipse, a expressão significa exatamente o que está falando a palavra. É ai. Né? A ideia ali é uma plenitude da dor. Né? O ai, o primeiro ai, o segundo ai, é exatamente isso. Né? Você percebe que aquela palavra, ela representa e expressa o que a palavra fala. Certo? Então, quando ele fala do ai ali é a plenitude. Só que aquele ai, ele só pertence aos ímpios. Ele não pertence aos filhos de Deus. Certo? Ali é a taça de Deus sendo derramada. Essa taça da ira de Deus, a nossa, para a glória de Deus, já foi dada por ele. Certo? Já foi tomada por ele, tá certo? Foi tomada bastante por ele. Na cruz, Cristo tomou a nossa taça da ira. Quando no Getsemane, Cristo fala assim, meu pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Esse cálice não é, muita gente acha que é o vinagre que ele tomou. Não é não. Não é não. Certo? Não é não. Então, o cálice que ele vai falar é exatamente o ai. É a ira de Deus. Quando ele vai falar, aparta de mim esse cálice, é a ira de Deus. Então, a minha ira, aquilo que eu deveria beber, o que cabia a mim dessa taça já foi tomada. O que cabia a vocês também já foi tomada. A taça da ira de Deus foi tomada por Cristo das nossas mãos para que a gente não tivesse nem que sentir o cheiro dela. Glória a Deus por isso. Né? Glória a Deus por isso. E hoje a gente pode, de fato, entender que a gente não vai, de forma alguma, tomar essa taça da ira de Deus. Não vai sentir a ideia da ira, né? Outra pergunta, deixa eu ver aqui. Max perguntou, os anjos conheciam Deus em sua plenitude? Se você falar de plenitude como completude, no todo, ninguém conhece a Deus em sua completude. É impossível. Impossível, ninguém. Os anjos conhecem a Deus muito mais do que a gente conhece. Certo? Mas, em sua plenitude e completude, ninguém conhece.
Só um Deus consegue entender e contemplar Deus em sua plenitude. Certo? É impossível, impossível, impossível. Ok? Outra pergunta. Ele que pergunta sobre o dízimo, né? Se Malaquias 3, 9 e 10, que é utilizado para hoje, regulamento de dízimo, se o dízimo são para hoje. Veja só, o dízimo, você observa que, de alguma maneira, no Novo Testamento, ela altera um pouco, né? Altera um pouco. Assim como, por exemplo, o culto, o dia do sábado que nós guardávamos no sábado literal, não pensando no Shabá, mas no sábado literal, assim como nós guardávamos no sábado, e a prática da igreja primitiva nos faz observar que mudou, certo? Então observa isso claramente. Você observa que mudou. O que a gente não pode afirmar é que se extinguiu, nunca. Até porque o dízimo, ele é antes da lei. Ele é antes da lei. A gente lembra lá de Melquisedeque, né? Abraão entregando a Melquisedeque. Então é algo que foi determinado e algo que foi instaurado por Deus antes da lei, certo? Então ela não é simplesmente faz parte da lei cerimonial, não só isso, ok? Mas a gente observa que na prática da igreja primitiva ele muda um pouco. Hoje, inclusive, é muito mais de 10%. Ele vai nos chamar para se negar 100%. Ele fala, olha, negue-se a si mesmo, carregue a cruz. Hoje o cristão ele tem que observar a igreja do Senhor e sustentar a igreja do Senhor. Né? Não só com dinheiro, é com vida, né? Dia a dia, é prática, preço da palavra, entende? Então a gente observa que é um fato, o sustento da igreja pela igreja, certo? Sustento da igreja pela igreja, ok? Só que você observa que eu acho que eu defendo, na verdade, que a ideia dos 10% ela não se encaixa mais. Eu acho que a igreja tem que dar com alegria. Ok? Seja 30%, 40%, 80%. Se for 5%, que é o que tem condições de dar, eu acho que é por aí. Você observa que a prática da igreja primitiva muda. É tanto que várias vezes que Paulo, é algo tão importante, e mesmo assim, Paulo ele vai fazer, Paulo ele vai ensinar falando sobre oferta, né? Vai falar sobre arrecadação, sobre algo específico e por aí vai. Tá certo? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Kleber, meu amigo Kleber, senão meu amigo Kleber vai ter um infarto. Eu conheço meu amigo Kleber, que é uma bênção. Venha pra cá, meu amigo Kleber, para o loteamento de Conceição, venha você e sua família, que eu amo demais. Viu? Kleber, o que é avivamento espiritual? Meu irmão, avivamento espiritual é uma coisa que eu queria muito vivenciar. Avivamento espiritual é basicamente um tipo de renovo que geralmente ele é vivenciado por toda a igreja. A gente observa isso na história da igreja de forma geral, acontecendo algumas vezes, onde a igreja, e o interessante essa observação, que geralmente ela vem como consequência de perseguição. Geralmente a igreja está passando por uma situação muito difícil, e quando a igreja começa a orar, clamar ao Senhor, buscar o Deus da palavra e a palavra desse Deus, geralmente vem esse avivamento. A gente observa isso na Inglaterra acontecendo, a gente vê isso acontecendo nos Estados Unidos, você vê isso pós-reforma acontecendo, né? Então nós vemos esses tipos de avivamentos espirituais acontecendo, que é de fato uma busca maior da palavra do Senhor, algo incansável em relação à oração, né? E realmente um crescimento absurdo da igreja. A gente tem visto isso, inclusive, no Oriente Médio, né? O Iraque tem passado por um avivamento espiritual absurdo, com tanta perseguição, e mesmo assim a igreja está crescendo de forma absurda, certo? De forma absurda. Então, acredito eu que a gente tem que orar para a gente passar por um avivamento espiritual. Eu gostaria muito de passar. De repente a gente está passando por situações, né? De repente não, a gente está passando por situações difíceis. Então, é o momento da gente pensar, orar, ver a situação da igreja. Hoje em dia tem sido difícil. Muitas vezes nós temos nos negado a ser igreja. E orar ao Senhor, pedindo para que Ele venha avivar nossos corações, avivar a nossa igreja, né? Buscar de fato alimentar e glorificar o santo nome. Tá certo?
Deixa eu ver outra pergunta aqui. Certo? Só para completar, né? Caio, grande Caio, que já foi seminarista aqui da congregação, né? Ele comentou sobre a questão do dízimo, acho que foi em relação ao dízimo. Porque eu comentei, afirmei, na verdade, né? Que o dízimo ele foi instaurado antes da lei, né? Antes da lei. E ele falou, e o sacrifício também. Né? Só que tem a diferença, o sacrifício ele se cumpre em Cristo. O sacrifício ele se cumpre em Cristo. Das coisas que foram instauradas antes da lei, o único que se cumpre em Cristo é o sacrifício. Você observa claramente que Cristo ele é o cumprimento disso aí. Cristo ele encerra porque ele é um sacrifício eterno. Então não é necessário mais. Entende? Então a questão dos dízimos, eu não creio que seja... A gente usa o nome dízimo por conveniência, mas eu não creio mais que seja dessa forma também. Porém, ele é algo que é algo padrão da igreja. A igreja em si, ela tem a obrigação de sustentar a igreja. Certo? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Deixa eu ver aqui o que estão me perguntando aqui. Na eternidade vamos conhecer Deus Pai. Nós vamos conhecer em relação a... Vamos lá. A gente vai conhecer Deus, o Filho, de forma face a face o Filho. Nós não temos nenhuma maneira de estar face a face com Deus. Mesmo com o corpo glorificado e mesmo sem pecado. Mesmo sem pecado, certo? Porque até os anjos, eles cobrem o rosto diante da glória do Pai. A gente não tem como. E outra, Deus ele é espírito, certo? Então ele não tem um corpo material que a gente possa, de alguma maneira, estar junto dele, vamos dizer assim, né? Estar junto dele, certo? Então, você observa que, por essa maneira, a gente vai conhecer Deus por sensações, certo? Mas nós vamos ter, de fato, a presença de Deus como Cristo, em Cristo, ok? Em Cristo, porque Cristo, ele tem um corpo, o corpo de Cristo, ele não só se encaixou na terra em si, dentro do tempo, mas quando ele foi para a eternidade, o seu corpo glorificado é algo eterno também. Tá certo? Vamos lá, só mais uma pergunta, porque já é 8h25 e daqui a pouco vai começar a live da UMP, tá ok? Só mais uma pergunta, deixa eu ver aqui. Pergunta: Satanás já está solto? Eu como amilenista, que sou... Veja só, eu como amilenista, eu creio que Satanás ele sempre esteve solto, certo? Porém, no milênio, hoje, o que a gente tem vivido hoje, Satanás ele tem um limite. Entende? A ideia da corrente que prende Satanás é igual um cachorro. Né? Um cachorro vai com a coleira, ele vai até um certo ponto. Né? Ele vai até um certo ponto. Ele chega até uma situação, até uma ocasião. Mas o seu dono, ele controla ele para ir até tal lugar. Então, de certa maneira, Satanás está aí. Solto não, né? Mas na corrente de Cristo. Só que haverá um momento que Satanás será solto, onde essa peneira, né, essa proteção que de alguma maneira ele tem, não vai ter mais. Entende? Não vai ter mais. Então, de fato, como o Caio botou aí, solto porém preso. É verdade. Ok? Então, você observa que haverá um momento que realmente ele vai ser solto, é o que a gente acredita.